Fala manada, ótima noite para todos nós. Uma ótima noite, sejam bem-vindos à nossa aula número 2 da imersão Anatomia Clínica. O tema de hoje ele é complementar a aula de ontem, então já quero agradecer a princípio quem estava ontem, quem acompanhou os erros, as falhas que eventualmente a gente vem cometendo, e hoje a gente vai evoluir, a gente vai dar um passo adiante. Coloca aí para mim, nesse primeiro momento, se estão me ouvindo bem e se vocês estão me vendo bem. A gente teve algumas mudanças de última hora aqui. Então me atualiza. Imagem tá boa? Áudio tá bom? Uma ótima noite. Ishiro, Cíntia, Wanderson, Elisa, Cássia. Sejam todos bem-vindos. O Lucas está aqui, Dr. Lucas, logo vai ajudar a gente. Fiz uma mudança estratégica para poder entregar melhor o conteúdo para vocês. Está uma chuva considerável aqui em Jaraguá. E a internet lá do consultório estava instável, por esse motivo eu vim para casa. Só que vim naquela correria. Valeu, Leandrão, Maria Vitória. Já manda aí o compartilhamento para toda a manada. Eu vou estar entrando nas outras redes também. E aí, de ontem, qual foi a sacada de vocês? Qual foi o maior aprendizado? Vou dar uma resumida para quem eventualmente perdeu. Semana de desafio, semana de intensivo é sempre boa, né? A gente sempre dá alguns passos além. A gente falou de objetivo, de meta, de por que algumas pessoas fracassam, pessoas que não conseguem entregar realmente 100% e acham que estão fazendo errado e na verdade talvez seja a solução para a vida delas fazer dessa maneira. Vamos fazer os gráficos de ontem aqui para vocês verem com detalhes. Vamos lá. Ver se eu consigo diminuir um pouco a minha tela. O áudio continua bacana, né? Olha só, o que a gente falou ontem para vocês. E olha a camisa que eu tô com a camisa da manada aqui. Ó. Resumão de ontem. Expliquei para vocês que tem uma linha. E que essa linha aqui divide o profissional referência da galera que é meia boca. A maioria não está disposta a realmente cruzar essa linha dos normais. A maioria vai bater na dificuldade, vai bater no obstáculo e vai recuar. E existe um veículo que vai fazer você chegar lá mais rápido e uma vez que você chega lá, você consegue se manter. Qual que é esse veículo? Anatomia clínica. A nossa base de trabalho é na anatomia clínica. O que a gente vai ver hoje na prática aqui diz relação à anatomia clínica. E dos 250 mil fisioterapeutas, você é um deles. Que pode ter um comportamento mediano, e dentro desse comportamento mediano, você olha para quem está muito bem, critica, se afasta e continua aqui, ou olha para quem está pior do que você e se acha bom. E diz, tá bom, tá confortável, tá quentinho, tá gostoso e fica ali. A minha preocupação, honestamente, não é com você hoje, com o Michael de hoje. É com o que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quem de vocês, por exemplo, foi afetado pela pandemia? Quem de vocês sentiu assim que, pô, deu uma tremida, cara? Alguma coisa aconteceu. Ou dentro do consultório, ou dentro da clínica, ou na tua profissão, ou em atendimentos domiciliares, ou na tua forma de estudar. Hoje, eu recebi um direct de uma fisioterapeuta pedindo, Michael, quando que abre o curso? E qual o valor? E eu passei para ela alguns detalhes, assim, que a minha cidade está tudo fechado agora. E eu não tenho condição de fazer. Tá? Essa condição, ela não vem de agora, pessoal. Quem o Breno, a Jéssica, a Ionara, o Léo, a Cíntia são hoje é uma construção. É o que vem acontecendo nos últimos 2 anos. Então essas mudanças, esses nãos que vocês estão dizendo para os erros que a gente comentou ontem, é o que vão fazer vocês chegar um pouco mais perto
do topo daquela montanha. Chegar aqui em cima, ó. E a gente viu que isso aqui é para poucos. Não adianta querer dizer que a classe como um todo vai ser espetacular, porque não vai ser, em nenhuma profissão é assim. Vocês têm que aceitar, olhar para a tua versão, saber que de um dia para o outro tu já está um pouco melhor e entender como que a anatomia vai ser a base para te levar para outro patamar, para te fazer subir ou melhorar ainda mais. Beleza? Então, boa parte do que a gente falou tem relação com isso. O veículo. Como que eu não vou estudar se eu quiser gerar mais resultados? O que eu tenho que deixar de fazer para realmente assumir um novo modelo de comportamento? E agora, Michael, o que a gente vai falar hoje? Qual que é o tema do dia? Em que a gente vai trabalhar? Hoje eu vou estar trazendo para vocês os pilares. O que é pilar? Pilar é o que fundamenta. Pilar é o que vai dar condição de você estruturar, de você dizer assim, pô, a gente está vivendo uma pandemia, mas honestamente, o meu consultório ele continua cheio, com todas as medidas cautelares. Os pacientes continuam querendo marcar a consulta. Eu consigo cobrar um valor justo, eu não precisei de reduzir preço. Na verdade, eu não brigo mais por preço. Esses fatores aqui de obstáculo, de dificuldade, os externos, eles não têm um peso tão grande. Você se torna mais independente. Isso aqui é bom demais, pessoal. Isso aqui é espetacular, para falar a verdade. Só que tem alguns bloqueios. Eu não sei se vocês já perceberam. Que lá na época de faculdade, isso aconteceu comigo. Eu tinha amigos que tinham uma vida acadêmica muito boa. Tiravam boas notas, iam bem nas matérias. Em pós-graduação isso também aconteceu. E daqui a pouco essa pessoa começou a desanimar, a desgostar da profissão. E já tinha outros indivíduos que, honestamente, eles não pareciam ser tão bons. Eles tinham algumas inseguranças, eles só não sabiam o porquê daquilo. E passou 2, 5, 10 anos, e tu olha aí para eles hoje, eles são referência. E eu sou um grande curioso, né? Na época que eu estudava osteopatia em Campinas, a gente ficava em alojamentos. E dentro desses alojamentos a gente convivia com pessoas de todo o Brasil. E ali a gente trocava ideia. E aí, como é que tu faz para estudar? Como é que tu aprende? Porque é muito assunto. Como é que você filtra? O que é o mais importante? E dentro disso tudo, eu fui vendo que o que eu fazia tinha muito sentido. E uma das coisas que mais geram aprendizado na gente, ver se faz sentido e ver se você em algum momento já ouviu falar sobre isso. A gente tem 2 hemisférios cerebrais. Tá, mas é neurologia, Michael? Vai falar de neurofisiologia agora? Não. Olha só, a gente tem 2 hemisférios. O ser humano, ele vai ter essa divisão básica aqui. Depois eu até vou indicar um TED Talks para vocês. 2 hemisférios. Vamos dizer que isso aqui é simétrico, tá, pessoal? Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Qual que é a diferença entre os dois? Cada um deles tem características especiais. O hemisfério direito, ele lida com aspectos mais racionais. Característica principal dele, ele é mais racional. Ele é mais cognitivo, ele quer entender como tudo acontece. Ele é crítico, é diretivo. Sabe aquele nosso cérebro que precisa de métodos, precisa de programas, precisa realmente ter uma sequência lógica? Esse aqui é o nosso cérebro direito. Ele é interessado em coisas que a gente aprende. Hemisfério direito. A maioria das pessoas, e quando eu falo a maioria, é a maioria. Não consigo dizer em percentual, que é uma percepção minha, é algo individual. Mas a maioria das pessoas tenta estudar, tenta adquirir informação, tenta aprender usando o cérebro direito. E ontem eu comentei sobre vários erros. Um dos erros foi estudar através de livros.
Ah, Maico, mas eu não concordo. Então assiste a aula de ontem que tu vai entender alguns dos porquês. Outra falha, fragmentar. Fragmentar o estudo. Separar o que você está estudando. Outra falha, decorar. Tu vai querer decorar a anatomia, lascou, tu vai esquecer tudo. Pode ter certeza absoluta. E a última falha é estudar a teoria e não praticar. Beleza. Por que eu cheguei nesse ponto? Que a gente vai conectar o tema de ontem com o tema de hoje. E o cérebro esquerdo ele é espetacular. Ele é o cérebro mais emocional. Ah, então tem o racional e tem o emocional. Tem o cognitivo e tem o cérebro mais criativo. É diferente. É como se um criasse os aspectos mais conscientes e o outro mais subconsciente. Um racional e outro emocional. Um cognitivo, outro criativo. Um segue sempre o padrão. O outro ele quer inventar maneiras diferentes. Ele quer ousar. Um é diretivo. Ele está no comando. O outro tem aquela bondade da alma. Sabe aquela coisa mais espiritual, mais leve? Né? Ele vai trazendo realmente todo o potencial que o ser humano pode ter. Tudo que te foi oferecido. Você pode ter desenvolvido isso ou não. Quem que é esse? Esse aqui é o cérebro esquerdo. Muitos dizem que esse aqui é o cérebro divino. Em questão de tempo, por exemplo, a gente falou que tempo de estudo, né, tempo de aprendizado, tempo na nossa rotina, o tempo cronos, aquele tempo cronológico, ele é comandado pelo cérebro direito. Por quê? Ele é racional. É o racional que aprendeu a contar o tempo em segundo, minuto, hora, dia, mês, ano. O cérebro esquerdo, ele rege aquele tempo kairos. Acho que é assim que se escreve kairos. E esse tempo kairos, ele não é contável. É aquele segundo que você muda a rota da tua profissão, muda a rota da tua vida. Você estuda lá por 4 anos. Do nada tu diz, meu, agora eu entendi por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E quando eu falo para vocês aquele ciclo, né, o do círculo dourado, de não dar tanto valor pro o que você faz. Não dá tanto valor pro como você faz, mas para valorizar muito o porquê, é porque quando você começa a entender esse aspecto aqui, ó, o alvo, o centro, você começa a jogar muito mais estímulo para a tua individualidade. Você começa a entender o teu paciente de outra maneira. E é isso aqui, é esse cérebro esquerdo que a gente usa na hora de trabalhar os pilares. A nossa aula de hoje é justamente sobre esses pilares. Eu falei para vocês que tem 3 pilares, né? E que esses pilares aqui, eles vão fazer vocês evoluir. Até 3 anos em 3 meses. Vocês conseguem raciocinar dentro dessa linha aqui? Coloca aí nos comentários para eu saber que a gente está falando na mesma língua. Marcos, a aula é para quem tiver interesse nesse tipo de assunto. Anatomia clínica, desenvolvimento profissional. Para quem lida com o paciente dentro de consultório, para quem quer ter mais resultado dentro de um primeiro contato com o paciente. O paciente, assim como a gente, não está disposto a demorar 2, 5, 10 anos do tempo cronológico. E às vezes ele acredita que sim. Ele diz assim, eu tenho uma lesão crônica, doutor. Eu tenho uma dor torácica que não melhora por nada. E amanhã vocês vão ver como que a gente vai trabalhar esses cérebros aqui, na prática mesmo. Tá? Porque uma coisa é a gente entender a teoria.
Outra é a gente começar a relacionar aquelas falhas, né? Começar a tirar essas falhas da nossa vida e começar a achar um novo caminho. Ontem eu falei do quê? Do veículo. Qual que é o nosso veículo? Coloca no comentário. Qual que é o veículo que vai levar a gente até o estado desejado? Eu quero chegar lá no meu objetivo. Tem um estado desejado. Quero entender, por exemplo, a causa do problema do meu paciente. Eu não quero mais tratar o sintoma. Esse aqui é o meu estado desejado. Qual que é o veículo? Boa, Makoto Nelson. Anatomia. Então, veículo. Anatomia. Porém, a gente viu que se você ficar estudando anatomia ou qualquer outro assunto de maneira ineficiente, que a gente pode chamar de errada, é errada porque você vai continuar repetindo um padrão antigo, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você pode dedicar aqui, ó, 100% das tuas energias, do teu esforço, para ficar a vida inteira em cima de um livro de anatomia. Você acha que você vai evoluir com o tempo? Ou vai chegar uma hora que tu vai bater no teto e vai dizer, cheguei no meu limite. Daqui para frente não vai. E a Maria Tereza complementou bem. Ó. É qualquer anatomia? Não. É anatomia clínica. Por quê? Porque é uma anatomia que a gente vai conectar com a prática. A gente vai levar para dentro do nosso ambiente de trabalho. É por isso que a gente está aqui. Porque existe um veículo. E se vocês usarem o veículo errado, ou vocês não vão chegar onde vocês gostariam, ou vão demorar muito, ou vão se cansar e vão desistir. 100% de esforço para 100% de resultado leva a uma exaustão. Lembra disso. Se você está estudando e no fim do teu estudo tu está exausto, tu está cansado, tu não consegue mais fazer nada, se você perdeu o prazer em adquirir conhecimento, você está nessa zona de risco. Você começa a evoluir numa ascendente. Então, o teu gráfico de aprendizado, ele vai fazer isso aqui, ó. Só que se ele fizer isso aqui de uma maneira muito rápida, o que pode acontecer? Você desistir. Você frustrar. Então, o que eu estou passando para vocês, dentro dessa metodologia que eu estou querendo ensinar, é que você começa. E por mais que você aprenda bastante, existe um pico e você continua crescendo. Porque você não vai ficar repetindo os mesmos padrões. Os teus 20% de esforço, que não é tanto quanto as pessoas pensam que é, vão gerar 80% de resultado. E quando você tiver atingido esses 80%, o que você estudou, você já está vivendo na prática e você não precisa reestudar. Você consegue ir para os 20% da sequência. E daqui a pouco você tem mais 80%. Então, o que era o teu 100% de antes não existe mais. Você transpõe ele. Vou dar um exemplo financeiro para vocês entenderem. Quando eu comecei com o consultório, há 16 anos atrás, eu cobrava R$ 40 a consulta. R$ 40 a consulta. E talvez o meu sonho era ganhar R$ 3.000 por mês. Até que isso começa a acontecer. Isso começou a acontecer do nada, de graça? Não. Eu arranjei fatores geradores de estresse. Eu arranjei provocadores. E para o meu perfil, né, eu conheço o meu perfil comportamental. Eu sei o que me movimenta. Tem gente que vê o desafio e foge. Eu vejo o desafio e eu gosto de vencer. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero fazer vocês entenderem que a melhor maneira de vocês evoluírem é se estressando, é se incomodando, é se diferenciando, é aprendendo coisas novas, é criando o próprio material de estudo, formulando um banco de dados, usando o paciente de vocês para estudar. Tá? Tem uma carrada de coisas. E quando eu vejo isso aqui acontecer, ó o que a Tati colocou. Ó, tô ligado aqui, aprendendo muito. Isso aqui, ó, é um combustível para mim.
Isso aqui me movimenta. Quando o Nuno coloca que você está no lugar certo, ó, se gosta de anatomia, você está no lugar certo. Isso me motiva. Por quê? Porque vocês estão vendo o resultado do que a gente está falando. E para vocês aprenderem cada vez mais, eu quero tornar mais ativo esse cérebro esquerdo. Eu quero quebrar os padrões. Eu não quero que vocês fiquem repetindo. Isso aí vocês aprenderam lá no colégio. Tá? Vocês aprenderam em algum lugar e não adianta ficar fazendo o mesmo. Vocês sabem disso. O paciente é a mesma coisa. Ele tem uma dor no ombro. Você faz uma sessão, 2 sessões, ele continua igual. Para que fazer 10? Para que fazer mais 10? Muda o teu raciocínio. Michael, mas eu estou mexendo com tudo. Inervação, vascularização, todas as articulações. Já mexeu em víscera? Já mexeu no pé? Já mexeu no olho, na ATM? Mas isso tudo tem relação com o ombro, Michael? Tem, dependendo do teu grau de expertise, de conhecimento da anatomia clínica. De como você conecta as informações e de como você aplica isso na prática. Por isso que é uma semana de imersão. Por isso que não é tudo num dia. Eu quero que você aprenda e some o aprendizado de um dia com o do dia seguinte. E agora me conta, conhecendo um pouquinho do cérebro direito e do cérebro esquerdo, sendo honesto, como que você estudou a sua vida inteira? Porque se eu pensar assim, ó, a minha base de estudo sempre foram os livros. O livro ele vai estimular o meu racional, ele cria uma certa lógica para o meu cognitivo e ele me dá um senso crítico. Só que o livro, ele me tira do personagem principal. Olha só que pesado isso, cara. Quando eu estou no consultório, se tudo que eu for fazer está relacionado com o que está escrito aqui, o paciente é um ser humano único, individual, todo conectado, com uma história de vida, com traumas, com cicatrizes, tá? E isso físicas e emocionais. E esses detalhes, será que eu vou encontrar aqui? Se eu estudar de maneira fragmentada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cognitivo e eu vou botar em compartimentos esse conteúdo. Em compartimento. E aí? E na hora de juntar tudo para atender um paciente? Se eu decorar, ele vai servir um propósito de curto prazo, racional. E eu vou precisar novamente daquela informação que eu vou esquecer. E eu vou ficar 1, 2, 5, 10, 50 vezes fazendo isso. Daí a Solange colocou, ó, eu sempre estudei com o cérebro direito. E a Solange, ela não está dentro do Aprenda Anatomia só, está dentro da mentoria. E na mentoria, o que a gente faz? A gente conversa sobre pacientes. Cada um conversa, cada um fala sobre o seu paciente, cada um opina na vida do outro. Num bom sentido, querendo focar no positivo, querendo ter uma perspectiva, um ponto de vista que o outro eventualmente não teve. Entende como isso é dinâmico, como isso torna mais criativo? E dependendo da história que está rolando, a Solange sabe do que eu estou falando. O Gustavo sabe do que eu estou falando, que também está acostumado com o cérebro direito. Vai dizer que não corre uma lágrima na mentoria de vez em quando. Vai dizer que a gente não se emociona com a conduta, com a história, com a similaridade que a gente tem. Pô, a gente é parecido pra caramba, cara. Tudo que eu estou passando para vocês aqui hoje, passei ontem, vou passar amanhã, e passo para quem está dentro dos cursos, são as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus erros, e como eventualmente eu criei uma estratégia para vencer, para superar. E naturalmente o conteúdo ele vai se atualizando. Por quê? Porque a minha versão vai melhorando. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês forem escrever em algo, escreve na areia. Escreve na areia. Por quê? Porque vem a onda, apaga e te dá a possibilidade de escrever de novo. Às vezes tu escreve igual. E tá tudo bem. Só que às vezes tu aprende e tu muda.
Ah, eu vou tratar um paciente com problema cervical. Então, ó, tá acontecendo isso aqui com o paciente, pessoal. Essa aqui é a cadeia, a sequência de lesões. Você sempre vai fazer isso aqui com ele. Será? Eu estava dando uma aula uma vez em São Paulo e dentro do protocolo, né, da aula se dizia assim, ó, não existe escoliose cervical. E daí uma aluna disse, professora, minha mãe tem uma escoliose cervical. Não, mas biomecanicamente não existe, cara. Ela trouxe o raio-x e tinha uma deformidade óssea estruturada em escoliose, com a cervical inclinada para um lado, um grupo de vértebras e rodada para o lado oposto. Mas eu aprendo a biomecânica cervical, eu sei que ela inclina para um lado e roda para o mesmo lado. Depende, pessoal. Nem sempre, nem nunca. E quando a gente começa a estudar e aprender com esse lado esquerdo aqui, ó, fica muito mais leve. Tu assume que tu pode errar. E errar faz parte do jogo. E errar faz parte do jogo. O que vai empoderar vocês, que a gente vai falar na aula de amanhã, está justamente nos erros que a gente comete. Vamos lá, deixa eu passar aqui os comentários. Temos que ter um banco de dados. É isso aí, ó, Gustavo. Com a pré-anatomia, tá saindo do estático para o dinâmico. Link, cara, é toda hora. Toda hora. Toda hora a gente está indo para prática, para a vida real. Meu, Helenice, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que interessante esse comentário. Com os livros, eu me sinto como se eu tivesse aprendido o suficiente para não tirar a rodinha da bicicleta. Cara, bom demais. Aí eu vou copiar de ti, Helenice. Faz todo sentido. A gente até consegue andar de bicicleta, né? Só que tu vai querer fazer uma curva mais fechada. Tu não vai conseguir ou tem um risco grande de tu cair. Porque se tu desequilibrar muito pro lado, tu não volta. E se tu cai, tu se machuca. E dentro do consultório, quem que se machuca? O paciente. E se o paciente se machuca, ele vai voltar? Não. Ele vai indicar outras pessoas? Não. E chega uma hora que a gente tem que ter autonomia para realmente andar assim as rodinhas. Bom demais, Helenice. Maria Vitória perguntou o que é o aprenatomia. Acho que eu tenho um vídeo aqui explicando. Eu tenho um vídeo com alguns... Ele está aqui. Vê se dá para ouvir aí. Tá sem áudio, né? Peraí. É, aqui não tá pegando áudio. Deixa eu desconectar o AirPlay. Vai dar certo, pessoal. Não vai dar certo. Enfim, tentei mostrar para vocês a opinião de algumas pessoas sobre o que é o aprendo. Aprenda anatomia, o AA é o aprenda anatomia. É uma formatação um pouco diferente de aprendizado. Eu não estou aqui hoje para falar sobre ele. Tá? Quem se interessar, tá? No final da semana, na semana que vem,
quando abrir uma nova turma, eu aviso. Eu faço questão de explicar o passo a passo. Eu explico para vocês. Eu vou fazer um Zoom com todo mundo que está dentro do grupo de WhatsApp, com todo mundo que se interessar, no sábado, 8 horas da manhã. Tá? E ali eu vou dar os detalhes, eu vou mostrar o que é esse Aprenda-Anatomia. O Giroto é da antiga, do Aprenda. Pô, se tivesse na época da faculdade, a gente ia deitar e rolar, né? Eu também. Mas a gente tem que primeiro saber o que não é tão bom, Giroto, para depois dar valor para algumas outras coisas. Tá? Faz parte do nosso aprendizado isso. A Gelli colocou como a nossa comunidade. E uma das partes dele é justamente essa comunidade. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso tema aqui. Olha que interessante onde a gente chegou. Diferença do cérebro direito e cérebro esquerdo. Começou a clarear na mente de vocês o que a gente está querendo fazer aqui? Começou a clarear que a gente está trabalhando nada mais do que comunicação. A minha comunicação com vocês, a comunicação da gente com o paciente. E por onde que a gente continua a falhar nisso aqui? Porque existem pilares que vocês vão ter que desenvolver. E dentro da comunicação, deixa eu ver se ocupou a tela inteira aqui, ou se vai dar espaço. Vou colocar numa tela em branco. Dentro da comunicação, a gente tem algumas vias. Você pode comunicar verbalmente, a gente comunica muito pelo toque. E o que eu quero que vocês clareiem? Falando sobre a parte clínica, sobre o paciente. Que uma parte da nossa comunicação, ela é racional. Uma parte é racional. Essa parte racional, ela é regida pelo córtex. Chuta aí, quantos por cento dessa comunicação, de 100%, óbvio, quantos por cento é racional, na opinião de vocês? Estou curioso para saber. Quantos por cento da nossa comunicação é racional? Eu estou falando aqui com vocês, eu estou usando palavras. Quando a gente está dentro de uma aula, eu vou dar um conteúdo, tem raciocínio clínico, tem nomenclatura, tem cadeias lesionais, tem o GPS anatômico, cada uma com o seu formato. Quantos por cento dessa comunicação vocês acham que é racional? Fernanda 5%, Gustavo 5%, Léo 90%, %, a Ianca, 50%, a Bianca. Olha só, pessoal, aproximadamente 7% da nossa comunicação, ela é racional. Uou! É pouco, né? Daí a gente tem uma segunda forma de se comunicar, que é emocional. E essa é regida pelo sistema límbico. E essa aqui soma aproximadamente 38%. Uou! Já subiu muito. Já subiu muito. E tem uma outra forma de comunicação que é instintiva, que é controlado pelo cérebro reptiliano, pelo tronco cerebral. Vou colocar como reptiliano mesmo, nosso cérebro mais primitivo. E isso aqui vai dar 55%. Caramba, pessoal, olha a cratera, olha o buraco que muita gente se mete. Quando as pessoas veem uma informação
puramente racional. Quando as pessoas têm dificuldade de entender o que o outro está querendo me passar, qual é a verdade que está por trás da voz dessa pessoa, o que ela vive lá, por que o meu instinto como ser humano, Maicon ser humano, não o Maicon fisioterapeuta, osteopata, o Maicon ser humano, por que ele é tão preocupado com a classe profissional, com vocês que estão aí? Porque o meu instinto, que é reptiliano, ele está lidando com uma questão de sobrevivência. Sobrevivência de quem? Do profissional, sim, mas do ser humano, cara. O ser humano, hoje em dia, ele não vive dentro da performance que ele poderia. As pessoas focam muito na doença, no problema, no rótulo, no sintoma, na dor, na limitação. O que eu passo para vocês, dentro de um aspecto que aparentemente é racional, que é crítico, que é lógico, que é didático, é nada mais do que o somatório de todas as emoções, boas e ruins, que eu já vivi e continuo vivendo, e de todos os instintos que diz assim, Maicon, tem que ensinar isso aqui para o pessoal, porque a partir do momento que eles começarem a viver isso, eles vão ter segurança, eles vão ter controle, eles vão estar emocionalmente fortes para aguentar qualquer tipo de pancada que vier. E se em algum momento eles pensarem racionalmente que eles não sabem, que estão pegando um livro e não estão conseguindo estudar, o emocional deles vai estar tranquilo, porque ele dá um suporte de 38%. E o não saber é humano. Tu só aprende, só evolui porque tu não sabe, doutor e doutora. Tu só aprende porque tu tem, às vezes, uma pressão. E o teu instinto, frente a esse estresse que te pressiona, ele acelera o teu aprendizado, ele te motiva. Em uma aula de 1 hora de conteúdo técnico pesado, eu te levo para dentro do consultório, você visualiza o que está acontecendo com o teu paciente, você lembra do teu paciente que você não melhorou, você sabe que com aquela informação tu pode aumentar o valor da tua consulta. E só de pensar isso, tu libera um monte de beta-endorfina, cara. Tu dorme melhor por causa disso. Tu acorda melhor por causa disso. O estresse fez tu aprender. O estresse fez tu aprender. O estresse, ele é emocional. Tu não sabe a informação completa, racional. Mas o teu emocional, ele foi provocado, ele foi cutucado e tu se obriga a buscar aquela informação. Tá vendo como a gente dá pulos, como a gente passa coisas para vocês no dia a dia, quando eu estou dando aulas ao vivo, para quem tem acesso à pré-anatomia, que vocês não têm nem ideia de onde vem. É toda uma arquitetura que eu trabalho para conseguir entregar um material que vá fazer sentido. E daí os alunos falam assim, pô, e não é que eu aprendi? E eu nem percebi que eu estava aprendendo. E a pessoa começa, ela vê uma live e diz assim, meu Deus, do que o Maicon está falando? Como que eu vou tratar o pâncreas de um paciente com terapia manual? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei nem o que o pâncreas faz no corpo do meu paciente. E daquele teu paciente, ele tem a queixa de dor dele justamente relacionada a um padrão alimentar. E tu vai entender que a parte endocrinológica, que o ciclo de insulina e glucagon, depende de uma fisiologia, que depende de uma nutrição, que depende de uma inervação, que depende de movimento, que é a vida. Pô, então é o nosso paciente, caramba. E isso é anatomia clínica. Tá vendo como fica bom de atender? Por isso que o consultório de quem tem esse tipo de informação é cada vez mais cheio. Você não vai atender os mesmos quadros. Você não vai estar dentro daquela massa normal. Lamento te informar, está fazendo uma escolha. O aluno antigo, ele fica parado, esperando a informação vir. O profissional antigo, ele repete protocolos, ele estuda aquela maneira que a gente falou. Tá, e qual que é o maior aprendizado? Quando você ensina. A nossa comunidade faz isso. Um ensina para o outro e você vai ensinar para o teu paciente. O teu paciente tem que aprender o que está acontecendo com ele. Ele aprende emocionalmente. Pode ter certeza. Pô, ele entra com dor, ele sai da consulta sem dor. Tu acha que isso é motivo para ele continuar o teu tratamento ou parar? Emocionalmente falando. Ele vai continuar.
ele vai continuar e ele vai indicar outras pessoas. Isso é anatomia clínica. Não é só pegar um monte de nomezinho e fazer uns esquemas bacanas, tá? Porque o pessoal quer isso aqui às vezes, ó. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Deixa eu ver se a galeria aparece, não. Aqui não aparece. Mas as fotos aparecem. O pessoal quer isso aqui, ó. O pessoal quer esquema. O pessoal quer desenho. Isso aqui, ó, tenho centenas, tenho milhares, tenho uma infinidade aqui de conteúdo nesse sentido. Só que isso aqui é um material pronto. O mais importante é a construção, é o teu cérebro direito, o teu cérebro esquerdo entenderem o que você não pode mais fazer e o que você tem que fazer daqui em diante. Coloca nos comentários se isso está fazendo sentido, que eu vou trabalhar agora com os pilares com vocês. Só coloca um joinha, faz sentido, Michael, não estou entendendo. Ou diz, não estou entendendo, não faz sentido, não é isso que eu quero para minha vida. E tá tudo bem, a nossa amizade continua a mesma. Porque quando eu fui descobrindo isso, e eu fui descobrindo, não me ensinaram isso. Eu era aquele macaco, da metáfora de ontem, que olhava para cima e via o traseiro dos outros macacos. Isso não me deixava feliz. Só que eu não fiquei parado, esperando alguém defecar em cima de mim. Eu me mexi. E eu não quero que vocês fiquem parados também. Esse é o jogo. Né? Autorresponsabilidade. É um clique, Ishiro. É um clique. O conteúdo pronto, ele é bom, né, Breno? Mas ele acaba deixando a gente um pouquinho mais preguiçoso. Ele deixa a gente, às vezes, um pouco preguiçoso, acha que está tudo ali. Então, constantemente ter essa provocação faz parte. Beleza? Arnaldo deu o seu ok, a Aline deu o seu ok. Mari também deu para entender que vocês estão no mesmo caminho, estão no mesmo ritmo. Quanto antes a gente tem que sair da zona de conforto. A zona de desconforto é boa demais, pessoal. Tem que saber lidar com isso. Tá? E olha só, acabou por aí? Não. Não. Tá? A gente tem pilares. Vou falar sobre esses pilares e depois eu volto. Vocês estão gostando desse tipo de assunto? Fala aí comigo. E a gente tem prática ainda hoje. O Lucas está aqui esperando. Falei para ele, tava no consultório. Falei, cara, vamos ter que ir para casa, não vai rolar daqui hoje. Estão gostando desse tipo de assunto? Bom, sim. É diferente, né, galera? É diferente, é óbvio. Vocês acham que eu quero fazer igual? Né? Acham que eu quero igual para vocês? Eu não quero. Tá todo mundo igual. Foge desse igual. Foge. A manada, que eu chamo vocês para fazer parte, é uma manada que pensa rápido, que pensa diferente. Não é uma Maria vai com as outras. Boa. Kelly, Stephanie, Vini, isso aí. Então vamos lá, pilares. Falamos ontem do veículo e quando eu falo nos pilares, é o fundamento, é a base e de uma certa maneira é o combustível. Combustível para quê, Michael? Para que o teu veículo ande. O teu veículo tem que te levar, ó, lá para cima, para o teu estado desejado, para você ser um profissional referência, para você melhorar os seus pacientes no primeiro atendimento. Tá? Isso aqui você tem que fazer. Ter um veículo, que é aprender anatomia clínica. Só que se você colocar um combustível errado, e vocês já sabem que combustível é esse, adulterado, batizado, ou ficar andando de bicicleta de rodinha, né, Helenice? Você vai atingir esse objetivo? Não vai. Você vai chegar numa parte do caminho e não vai conseguir andar com as próprias pernas. Então, qual que é o combustível? São esses pilares.
que eu vou estar passando agora para vocês. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar, todos eles são igualmente importantes. O primeiro deles, pilar dos casos reais. Ou seja, se você ficar estudando textinho pronto, tabelinha pronta, desenhinho pronto, imagem de um livro, pegar um aplicativo em 3D e olhar aquilo e dizer assim, agora eu já sei o que vai acontecer em pouco tempo, você não vai saber, não vai ter a confiança necessária para dar o próximo passo, para criar uma estratégia única de tratamento. E quando eu falo em casos reais, eu quero que você inverta a lógica. Qual que é a lógica? A pessoa normal, ela estuda para depois atender um paciente. Eu quero que vocês atendam um paciente. Tu vai atender um paciente. E depois desse atendimento, tu vai estudar o caso dele. Espetacular isso aqui. É óbvio, pessoal. É fácil, é fácil. É fácil para quem? Para o teu cérebro racional. Por que tu não executa isso? Porque o teu emocional, ele te dá uma preguiça. Ele diz assim, ih, cara, mas por quê? Não, vou continuar, todo mundo estuda desse jeito, todo mundo estuda, decora a informação, origem, inserção, trajeto do nervinho e vai lá. Porque amanhã pode vir qualquer tipo de paciente no meu consultório. Pega um paciente, um caso real e faz isso que eu estou te falando. Tu vai ver que a tua linha de aprendizado começa a ser diferente, mais dinâmica. Tu começa a estudar a entorse de tornozelo. E tu acha que tu vai ficar na anatomia do pé, por exemplo. Daí tu vai ver a biomecânica do talos. Conectar ela com a tíbia e com a fíbula. E esse meu paciente tem um problema da fíbula mesmo. Ele diz que ele tem uma dorzinha lá na lateral do joelho. Pô, e a fíbula está ligada ao talos, por um ligamento talo-fibular. Mas dói o joelho quando o paciente faz flexão. E o bíceps se insere lá na cabeça da fíbula. Pô, e esse paciente tem dor lombar. E o bíceps se insere na tuberosidade esquiática. E como é que está esse ilíaco? Como é que está a inervação que sai da lombar? Tu começou num tornozelo e tu foi chegando, ampliando, desenhando realmente o que acontece com esse paciente. E quando surgir outro paciente semelhante, semelhante não é igual. O semelhante, inclusive, é às vezes o oposto. O que é o oposto, Michael? É o paciente que teve uma entorse em eversão. Em eversão. E o arco plantar dele desabou. E o calcâneo ficou valgo. E o joelho ficou valgo e ele estirou o ligamento colateral medial. Michael, não estou nem conseguindo acompanhar esse teu raciocínio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou inventando? Porque tem um livro aqui perto? Não. Por quê? Porque esses são pacientes que eu atendo no consultório. E isso vai se repetindo de uma forma que uma vez que tu começa a ver, tu não consegue mais desver esse paciente. E fica muito mais fácil de atender os próximos. Casos reais é um pilar que você tem que desenvolver. E tem várias estratégias para você fazer isso. Tem várias formas de você estudar casos reais. Tem várias metodologias para isso. Tá? Fiquem tranquilos que no momento certo vocês vão saber se isso aqui é para vocês ou não. Um segundo pilar. Pilar do raciocínio clínico. Bacana. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar clinicamente. Quer dizer que eu não posso pensar mais como aluno, eu tenho que pensar como um profissional. Eu posso usar o meu paciente para isso,
e eu posso elaborar uma estratégia que conecta vários pontos, que faz com que de um mesmo quadro, de um mesmo problema, de uma mesma patologia, eu crie várias ramificações. O paciente, sei lá, ele é hipertenso. Coração, rim e pulmões dele estão envolvidos no problema. Michael, não sei trabalhar com isso, juro por Deus, eu estou começando, eu sou recém-formado. Tá tudo bem, pessoal. Tu sabe alongar uma musculatura cervical? Sabe fazer uma pompagem cervical? Sabe desativar um ponto gatilho cervical? Consegue mobilizar uma vértebra torácica? Consegue? Você consegue ajudar esse cara aqui, ó, atuando indiretamente nas vísceras dele. Tudo com base num raciocínio clínico. Não é milagre, não é invenção, é conexão. Anatomia, mais fisiologia, mais biomecânica, mais patologia. A gente vai desmistificando. E isso gera um empoderamento. Para vocês terem uma ideia, o empoderamento é o 7º passo. E amanhã eu vou passar para vocês, do 1º até o 7º. Então vocês vão ter conteúdo clínico. O Lucas vai ajudar a gente amanhã também, e vai ajudar a gente daqui a pouquinho. Conteúdo clínico, conteúdo estratégico, é uma renovação. Lembra? Eu falei desconstruir primeiro para depois querer construir. Esse é o tipo de matéria que vocês estão tendo. É uma imersão. Eu faço isso todo dia por vocês? Não. Não faço todo dia aqui. Faço todo dia lá dentro da plataforma. Faço todo dia isso lá dentro da comunidade. Olha o que a Jéssica falou. Você vai falando e eu vou lembrando dos meus pacientes. Incrível. Esse é o objetivo, Jéssica. Os nossos pacientes não são tão diferentes como a gente imagina. Tá? Eles são bem semelhantes. Inclusive um com relação ao outro. E se você começa a entender e estudar isso, tu vai ver que o paciente que chega com uma bursite trocanteriana por um trauma e que ele tem 21 anos, ele é totalmente diferente da bursite trocanteriana em uma mulher que acabou de entrar na menopausa. A idade é diferente, a mecânica é diferente, o metabolismo é diferente, a qualidade de sono é diferente, os estresses são diferentes. A questão endócrina é outra, a estrutura é outra. A anatomia aparentemente é a mesma. A anatomia do livro, ela é idêntica nos dois. Ela é idêntica. Vai mudar o quê? Que um tem testículo, o outro tem ovário. Isso aí o livro te diz. E aí? E essas outras diferenças vêm de onde? Vêm do racional, vêm do compartimentado? Ou vêm do nosso cérebro esquerdo? Do límbico, do criativo, do imaginativo, do subconsciente? Tá dando para entender isso? Cara, isso aqui é que eu sou apaixonado por isso. Lamento informar, mas vocês estão falando com uma pessoa que é apaixonada por esse tipo de informação. Olha o Giroto falando. Ó. É automático. Quando você entende a anatomia, vai pegando relação, vai pegando compensação, vai pegando adaptação. Tem um aluno do 2º período, Maria, e ele tá voando, cara. Ele tá voando, tem até depoimento dele. Ele tá voando, ele diz assim, nossa mãe, quem aqui é formado? 99% das pessoas aqui são formadas. Coloca aí nos comentários. Se você gostaria de ter aprendido o que você aprende aqui na faculdade. Quem é formado, coloca aqui. Se você viu na faculdade essa anatomia que eu ensino. Coloca nos comentários para ajudar a Maria. A gente vai encaixando quebra-cabeça. Quebra-cabeça não de 4 peças, nem de 10. De milhares de peças. Grande Germano. Não tem aniversário aí hoje, Germano? O Germano, toda aula que a gente dá, o Germano é do Aprenda também, toda aula que a gente dá, ele tem aniversário. Cara. Daí ele vem bonitão lá, com topete,
Dá pra sentir até o perfume dele pelo computador. Camisetinha polo, só no carnaval, né? Lá na Bahia. Daí ele mete as regatas dele, Germano. Mas contribui na hora certa também. Vamos ver o que ele escreveu aqui. No Aprenda Anatomia, você começa a estudar na plataforma, não quer mais parar. É viciante, né? Quando vai atender, vê um caso sendo resolvido com raciocínio clínico que você aprende no curso, aí a empolgação vai a mil. Cara, isso é gostoso, viu? Ó, valeu minha noite, Germano. Valeu minha noite. Ó, Jéssica, não vi nem metade. Gostaria de ter visto. A Elisa. A Alice. Gostaria e não vi. Brenos, sou formado, não vi isso na faculdade. O Léo também não. Solange, gostaria de ter visto. Enfim, né? Alessandra, 22 anos de formado e aprende muito. Tá, não vou ler todos, que eu quero continuar com o conteúdo aqui. Tem bastante coisa pra gente ainda. Vai ter aula na terça, Germano. Cancela aniversário ou convida a gente, cara. Decide aí. Então vamos lá. Raciocínio clínico. Já deu para entender que ele faz parte da nossa rotina. Né? Ele tem que estar presente. Terceiro pilar. Qual que é o terceiro pilar, Michael? Tô querendo saber. Tá ficando interessante, tá ficando interessante. Terceiro pilar é o pilar do material necessário. O que é o material necessário, Michael? Material necessário é o material que você vai usar para estudar e evoluir. É o material daqueles 20% que vão gerar 80% de resultado. Esse material ele é físico, ele é cognitivo, ele é intelectual, mas ele é emocional, envolve outras pessoas, envolve grupo, envolve comunidade. Você tem que ter casos reais, raciocínio clínico e um material que te dê essa estrutura, que te apoie, que foque no teu positivo, se você quiser chegar no sétimo nível. O sétimo nível é o poder. O sétimo nível é o poder. Pode ter certeza, uma vez que tu chega lá, tá, tu não vai mais sair de lá e tu vai começar a ajudar outras pessoas a quererem o mesmo. Mas será que isso é para mim? Alguém vai estar se perguntando isso. Sempre tem alguém que se pergunta isso. Será que isso é para mim? Sabe por que as pessoas se perguntam isso? Pô, hoje a gente tá migrando de assunto, hein? Eu gosto disso aqui, por causa da psique. Você às vezes não consegue ter o que você gostaria por causa dessa bendita aqui, ó. A psique. Como que a tua psique, que tem relação com o teu emocional, que tem relação com a maioria do teu aprendizado, se desenvolve? Pouca gente sabe disso aqui, ó. Genética. Genética. A gente tem uma certa herança. 30% mais ou menos. Só que ainda tem a questão genética que pode mudar. Nem toda a herança genética é estática. Tá? Ela pode mudar. Não é o tema da aula de hoje, mas só para vocês estarem ligados que é 30% e que isso aqui pode diminuir. De influência genética na psique. Por quê? Porque geneticamente a gente é programado para alguma coisa. Geneticamente. Existe um inconsciente coletivo familiar. Pode ver, o teu núcleo, a tua família, eles mais ou menos têm um desenho. Já viu família de médico? Pai, mãe médico, filhos médicos. Opa, tem um inconsciente coletivo ali. Tem uma percepção e um histórico familiar. E falei hoje, o que os teus pais fizeram por ti já foi o suficiente. Não fica esperando mais deles. Eles te colocaram no mundo, agora é teu papel trabalhar para melhorar. Em quais aspectos? Na formação de toda a tua capacidade de aprender. Por quê? Porque o segundo fator, depois da genética,
É o ambiente. Tem um ambiente. Esse ambiente influencia aproximadamente 20%. A escola que tu frequentou, a faculdade que tu fez, as pessoas com as quais tu convive, tá? O teu meio ambiente, o teu entorno, tudo isso aqui, tudo isso aqui pode realmente fazer tu melhorar ou piorar. Tu pode repetir um padrão genético se tu não se expor a um ambiente diferente e jogar isso aqui para 50%. Ou tu pode começar a aprender de maneiras diferentes. Bom demais isso. E tem um terceiro fator, que é o estilo de vida. O estilo de vida, quando eu coloco ele aqui, que é responsável por 50% de quem você é o teu hábito, é o teu comportamento, é o que tu come, como tu se movimenta, o que tu lê ou deixa de ler. Tudo isso é estilo de vida. A gente é a soma de tudo quanto é escolha que a gente faz. Ou seja, tu pode aprender o que tu quiser nesse planeta. Porque geneticamente tu tem condição de reorganizar. Desde que o teu ambiente e as tuas escolhas sejam positivas, vamos dizer assim. Sejam de crescimento, que não te sabote, que não te jogue para baixo. Beleza? Dá um ok se fez sentido as informações, que a gente vai para a prática. O Lucas está se preparando aí, está tirando a camisa para a gente. Que eu quero dar um exemplo para vocês de como a gente dá uma olhada para o paciente e conecta de maneira rápida algumas estruturas do corpo. Eu vou falar de coluna. Coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Só quero ver os comentários se fechou, se está tudo ok. Se vocês entenderam. Entendido? Entendido? Beleza, beleza, beleza. Esse posicionamento aqui vai ficar bacana. Faz total sentido. Isso aí, Stephanie. Tá pegando, então. Tá pegando. Ok. Boa, Kelly. A Kelly já teve oportunidade. Bom demais isso. Bom demais. Fechou. Deixa eu ver aqui se a altura vai estar boa. E deixa eu descompartilhar esta tela. Continuam ouvindo bem? Vamos ver se a gente vai conseguir ver o Lucas daqui. Costas. Frente para a parede. Aí está. De castigo, Lucas. Mais para trás um pouco. Estão conseguindo visualizar bem o Lucas, pessoal? Hoje estou com a camiseta da manada, hein? Coloquem nos comentários aí de dúvidas, perguntas ou questionamentos. Olha só, complementando o conteúdo. Lembra que a gente está numa semana de imersão em anatomia. Que a gente está tendo vários tipos de informação para construir um novo profissional. E agora eu quero que vocês tenham uma visão relativamente rápida. E se surgir algum tipo de dúvida, vocês me perguntem, que eu estou aqui justamente para esclarecer isso hoje. Estou olhando para a coluna do meu paciente. A maior parte das vezes, os profissionais pensam, porque eles são orientados a pensar igual. O que é o formado? Pensa na palavra. A pessoa que se forma, ela é colocada em uma forma. O formado é isso. A pessoa foi colocada em uma forma. Na forma, o padrão é o mesmo. Tu faz a tua faculdade, tu sai quadrado. Igual ao outro que também está quadrado, que também está quadrado, que também está quadrado. Depois tu vai ver se tu quer lapidar, se tu quer continuar assim pro resto da vida. E dependendo do tipo de formação que tu faz, tu vai achar que o certo é o redondo. O outro vai achar que é o oval.
E o que é o interessante para a nossa profissão? É justamente a nossa habilidade de dançar em todas essas formas e entender o nosso paciente com uma complexidade um pouco maior. Sou obrigado a rir aqui, Alice. O conteúdo é tão viciante que esqueci uma paciente porque estava estudando. É mais fácil o contrário, né? Esquecer o conteúdo. Curtiu a camisa, Cintia? Camisa da manada. Olha lá. Vou olhar a coluna de um paciente. Região cervical. Zona torácica. Lombar e o sacro. Cuidado com a visão radiológica. Cuidado para não achar que coluna é só osso empilhado. Primeira coisa. Tem ligamento, tem músculo, tem inervação e tem vascularização. Então, quando a gente fala de uma coluna lombar, eu preciso que vocês montem na cabeça de vocês tudo isso. Quando? Lembra do tempo Kairos? Cérebro esquerdo. Cérebro esquerdo. O paciente vem com uma queixa de dor lombar. Ele diz assim, Michael, minha lombar pulsa. Eu sei que é vascularização. Eu sei. Ah, mas que teste tu fez? Cara, eu não fiz teste nenhum ainda, mas está me dando um indicativo de que é vascularização. E daí eu tenho que ter uma base dessa construção. Para saber que da aorta saem essas artérias lombares que vão chegar ali. E que se a lombar como um todo, de um lado, pulsa, pode ser que eu tenha que investigar L1 e L2, que é quem controla essa vascularização. E, inclusive, esse paciente poderia ter uma sensação de pulsação na artéria femoral, na artéria ilíaca, no joelho, na panturrilha. Por quê? Porque o nosso corpo não é um todo. Nosso corpo não é todo conectado. E existe um nível lombar que manda essa mesma informação para as artérias que estão lá embaixo no membro inferior. Tá vendo como coluna não é só coluna? Como tem coisas que aparentemente as pessoas não veem? E eu vou dar um exemplo da torácica, só que eu poderia ter usado a lombar. Torácica não é só osso. É ligamento, músculo, vaso sanguíneo, nervo e víscera. Ah, claro, Michael. Por quê? Porque eu sei que na vértebra torácica tem uma costela inserida, que ela articula com o corpo da vértebra, com o processo transverso, e as costelas protegem, né, as nossas vísceras torácicas. Exato. Essa é a informação que tu teve na faculdade. As costelas elas sobem e descem conforme a respiração. Exato. E isso é o que tu teve na faculdade de informação. Só que quando eu falo em coluna torácica e em víscera, eu quero dizer que 90% das vísceras do meu corpo dependem da coluna torácica. Por quê? Da coluna torácica sai uma inervação que vai aumentar a atividade das vísceras torácicas e vai diminuir a atividade das vísceras abdominais. Putz, Michael, olha que sacada! Então, se eu tenho um paciente meu que está ansioso, hipertenso, agitado, pode ser que ele tenha níveis específicos dessa região torácica, da zona mais alta, que tem algum tipo de problema mecânico, que está fazendo com que esse nervinho que vá lá para a região cardíaca fique hiperestimulado. É isso que eu estou querendo dizer. É justamente isso que eu estou querendo dizer. Ah, eu tenho um paciente meu que ele tem dificuldade digestiva, que o estômago dele nunca funciona bem. E ele pode ter conexão com uma outra zona da coluna torácica? Perfeito. Então você vai pegar o teu cérebro direito, que acumulou um monte de informação que você às vezes não usa para nada, você sabe que existe, mas está lá num compartimento teórico da tua vida, e você vai pegar essa informação e começar a usar ela para gerar resultado no teu paciente. E amanhã eu vou demonstrar isso na prática para vocês. Tá? Uma relação.
musculoesquelética e visceral. O que eu capto de informação no meu paciente? Como que eu confirmo isso? Se é verdade ou não para aquele caso específico. Tá dando para entender? E a região cervical? Da mesma maneira. Tem vísceras na região anterior. Tem um conduto, tem uma bainha carotídea, que está levando sangue para o cérebro, por onde está descendo o nervo vago. Então, se o paciente tem um problema cervical, uma neurocérvico-braquialgia, uma dor no pescoço, que irradia para o membro superior, uma dor no pescoço que vai para próximo da escápula, para a zona interescapular. Não é comum? Cara, é comum demais. E uma vez que ele tem um problema na cervical, eu tenho que ter a habilidade mental de não ouvir só o que o paciente está me dizendo. Porque eu acabei de falar para vocês que a comunicação verbal, que faz parte do racional, que faz parte do córtex, é 7%. 7% é muito pouco. Se tu baseia a tua sessão na anamnese, na conversa, no diálogo, na entrevista, você provavelmente está deixando passar 93% da chance de reconhecer a causa do problema. E daí você comete um erro fatal. Qual que é o erro fatal? Ficar tratando o sintoma. E o paciente tem recorrência, tem recidiva. E ele vai se frustrar, ele vai desanimar. O emocional dele vai dizer assim, eu vou lá no Dr. Michael e eu não estou melhorando. Pô, mas ele mexe na minha dor no pescoço. E mesmo assim eu não evoluo. Por que que isso acontece? Por quê? Cervical não é só cervical, nunca vai ser, nunca mais vai ser. Se já foi algum dia, não vai mais ser. E não é só plexo. Não é só a informação que vai para o braço. Tem conexão com o crânio, tem conexão com a torácica. Tem conexão com o coração e com o pulmão. Conexão direta, mecânica e neurológica. Me conta aí se está dando para entender. Coloca nos comentários se isso faz sentido para vocês. E se o tempo está passando na aula de hoje? A Cíntia botou aqui dentro do ar, tu nem percebe o tempo passar. Ô, Germano, temos que conversar, temos que organizar isso aí, cara. Tem que ter um abadá, né? Fim do ano, se tudo melhorar e vai, né? E vai. A gente vai fazer um encontrão da pré-anatomia. A Cássia botando faz sentido, muito. Marcos, sim. Luciano faz total sentido. Elisa também. Ângela, que horas são aí em Portugal? Coloca para nós, atualiza. Fáceis tem relação. Sim, 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 sim. Tá. Daí o que acontece, pessoal? Qual que é uma das situações problemáticas? Sérias, graves, é que algumas pessoas estão assistindo agora e dizem assim, Michael, tô entendendo, cara, que encantador que é esse universo, que bacana, tá legal. Eu vi que tem erros na forma de estudar na primeira aula. Eu vi que tem pilares, tem 3 pilares. E esses pilares eles são desenvolvidos, eles não nascem prontos em ninguém. Tem vários métodos. E eu preciso desenvolver os meus. E naturalmente eu tenho que cuidar para não dar 100% da minha energia, porque senão eu vou me frustrar. E eu não posso continuar fazendo tudo errado. E eu sei que se eu não aplicar na prática, eu vou esquecer. É bonito na teoria, mas eu tenho que usar. Então, quando você olhar para a coluna de um paciente, o paciente está com dor na coluna, você vai começar a ver que é um sistema complexo. Que é um sistema que depende de praticamente todo o corpo e, inclusive, da expectativa do paciente frente ao tratamento e frente à conduta.
Por que que isso é importante nesse momento agora da nossa aula? Porque se você não dominar a anatomia clínica, o teu paciente vai perguntar, doutor, o que está acontecendo comigo? Por que que quando o meu estômago dói, a minha coluna torácica trava? E se você gaguejar, se você recuar, se você não souber dar a informação para ele não vai voltar para ser atendido. Mas não porque você não falou, porque ele percebeu que a tua voz tremeu, ele percebeu que tu recuou. E o contrário é verdadeiro. Se você se posiciona e vai para frente dele e diz, olha, o que acontece é o seguinte, existe essa e essa estrutura, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã. E a tua víscera tem esse comportamento, que a gente vai ver na aula de amanhã. E ela se conecta com essas outras, que a gente vai ver na aula de amanhã. E se isso aqui não está funcionando bem, assim como tu poderia ter um braço na tipoia, que perdeu em função, isso vai acontecer com o teu estômago. E essa informação neurológica tem que chegar no teu cérebro. Por quê? Porque comer é instintivo, comer é vital. É o teu cérebro reptiliano que diz, ei, come, come. Quer dizer que é mais importante reorganizar isso no teu corpo do que eu trabalhar uma dor que tu tem nas costas. O que esse paciente vai dizer? Vai dizer assim, nossa, nunca ninguém me falou isso. E ele pode ser leigo, ele pode não saber nada de saúde. Ele vai acreditar no que tu falou. Ele vai voltar na próxima consulta. E ele vai dizer assim, meu, fui lá num tal de doutor Michael, que poderia ser a doutora Ângela, Mikmas, o Nuno, o Gustavo Santana, a Kelly. Assim, cara, eu vou lá, por quê? Porque o cara sabe muito. Não é porque sabe muito. É porque o tom da tua voz, a energia que tu passou, é de alguém que vive aquilo na vida real. Assim como tem pessoas que estão aqui assistindo agora e estão pensando, putz, cara, quanto tempo eu demorei para conhecer algo assim? Para viver na pele isso. E assim como o teu paciente te indica para um monte de gente, eu sei que tem alunos que são do Aprenda, que estão aqui, que têm acesso a todo o material gravado, que continuam acompanhando, porque sabe que vem insight, que vem sacada, que o meu cérebro que dá aula, que está aqui agora, não é o racional, não é o direito, é o emocional. Que eu pego os comentários de vocês e o conteúdo ele vai sendo criado ao longo da aula. Porque nada disso é estático. O Lucas estava acompanhando aqui. Pô, eu tive um problema na câmera no 1 minuto antes de começar. Olha aqui onde está a câmera. Está aqui, ó. Eu não estava decorando o que eu vou falar para vocês. Eu não estava com um esquema pronto. Claro que existe um mapa mental, claro que existe um organograma, claro que existe um objetivo da aula. E o objetivo é dizer para vocês, passem adiante aquilo que te faz bem. Pensar na coluna dessa maneira aqui, ó, me faz bem. Faz bem para os meus pacientes. E eu quero que te faça bem. E se te faz bem, o que tu vai fazer? Tu vai compartilhar essa informação com outros profissionais. Não é a hora de a gente ser egoísta. Se a gente fosse egoísta, eu não estava aqui. O Lucas não estava aqui. Vocês não estavam aqui. Se a gente quer realmente, ó, uma manada voltada para um caminho bom, com mais força, com alavancagem, a gente precisa ter um grupo coeso. E a gente precisa educar a gente mesmo, a nossa mente, os nossos pacientes. Faz sentido para vocês? Tem mais português. Cadê os portugueses aqui em cima? Ótimo, ótimo, ótimo. Dá para entender. Nuno também, de Portugal. Qual o nível de complexidade dessas informações? Tranquilo, né? Não é complexo. Se você entende, não é. Então, eu poderia passar. E quem é do Aprenda sabe. Coluna lombar.
Germano, quantos vídeos tem lá? Cíntia, quantos vídeos tem lá de coluna lombar? Sei lá, eu vou chutar. Tem 100 vídeos. Se não são 100, são 97. Mas eu acho que tem mais de 100. Falando de coluna lombar. Estrutura óssea, ligamentos. Ó, 96 o Leandro colocou. Ligamentos, inervação, vascularização. Só que ao mesmo tempo que a gente fala isso, a gente relaciona os sistemas. A gente integra. Por quê? Porque o nosso paciente é esse todo. A gente pega a informação que você já sabe. Olha onde está a inteligência do negócio. Pega uma metodologia que parece fácil, que parece bonitinho. E você começa a desenhar um esquema. E você fala, nossa, eu entendi, eu já sei. Não é tão difícil quanto eu pensei. Daí tu sobe de nível. Quando tu tá acabando um módulo, tu diz, caramba, cara, quanta coisa eu já construí. E você começa a acreditar que é bom. O acreditar que é bom é racional ou é emocional? Coloca no comentário. Você acreditar, você aceitar que é bom, é racional ou é emocional? Por que que você não é tão bom quanto acredita? Porque talvez você não foi orientado a fazer da maneira que vai performar, da tua maneira certa. E eu te apresentei um veículo, aprender anatomia, que ela seja clínica. Eu te apresentei um combustível, que são os casos reais. Casos reais. Você precisa deles. Raciocínio clínico e material necessário. Você tem que desenvolver tudo isso aqui para colocar no teu carro, no teu veículo. E amanhã eu vou pegar uma dessas estratégias e eu vou te passar na prática para você ver o que acontece com o paciente. E além disso, trabalhar mais algumas questões para reformular essa tua maneira de querer aprender. A gente vai dar um tombo em todo profissional meia boca. Em todo mundo que acha que não pode estar evoluindo, todo mundo que acha que não pode ser melhor. Em todo mundo que olha para o lado e é desacreditado. Porque se alguém chega para mim e diz assim, Michael, eu quero faturar 100 mil por mês. Eu sou o primeiro que digo, ótimo. E aí? Como que você pensa em fazer isso? Por quê? Porque é viável. Dá para acontecer. Na vida de cada um de vocês. Dependendo do grau de esforço, das estratégias que você quer. Michael, eu não quero 100, eu quero 50. Tá tudo bem. Michael, eu quero 2. Tá tudo bem também. Em quanto tempo você quer isso? Qual vai ser o teu passo a passo? Eu não sei, Michael. Não tenho a mínima ideia. Aí é mais complicado. Eu vou dizer, eu continuo acreditando em você, mas da maneira que tá, você não vai para lugar nenhum. Talvez seja a hora de algum tipo de mudança. Tá pronto para pagar o preço? Tempo, dinheiro e comprometimento. Vai começar a investir em você? O investir em você é realmente gerar resultado futuro. Não é pensar no imediato. O imediato ele passa, pessoal. Ele passa rápido. Aí tem mais as lives. Lucas, bom te ver por aí, cara. Bom demais, cara. Teve uma conversa um tempo atrás. Bom demais, Lucas. Lives estamos em 97, por isso que eu confundi. Isso aqui não está contando como live, lá, tá? Isso aqui é uma parte do Aprenda. Emocional, emocional. É isso aí, ó. Vocês estão entendendo, cara. Tô feliz demais. Vou falar então, Marcos, em algum momento eu puxo esse assunto aí, tá? Da cinese aplicada. É uma questão bem lógica. Dependendo, amanhã eu comento a esse respeito. Galera, seguinte. O que a gente vai fazer agora? Vocês, cada um de vocês, vai dar o seu print, vai escrever a sua frase, vai pegar a sua sacada. Da aula de hoje, eu espero que tenha 20% do que eu falei. Você não precisa saber tudo, 20% tem que ter feito sentido.
de tudo que eu falei. Essa aula é ao vivo. O que a gente está fazendo aqui é tudo ao vivo, Léo. Tudo ao vivo. Ah, tá. Tá passando a... o que você vai fazer, pessoal? Vocês vão fazer uma postagem, vão marcar o @maicon.euck, vão colocar a imersão anatomia clínica. Por quê? Porque amanhã a gente tem outro sorteio. Sorteio para o curso de biomecânica da coluna. Eu vou fazer com vocês, isso é um conteúdo para um grupo do Aprenda. E eu vou estar sorteando para vocês que estão aqui, pelo comprometimento que vocês têm. Pelo comprometimento de vocês. É um brinde, é um bônus, é um presente. Tá? É uma espécie de troca. Além de toda a informação e todo o conteúdo, eu não precisaria estar fazendo isso. Mas eu vou fazer por vocês. Tá? Hoje a gente teve uma ganhadora. Ela estava aí, eu vi ela comentando. Né? Eu postei lá nos stories. E qual que vai ser a hashtag? Para eu saber que vocês estavam aqui. Né? Para não ser algo aleatório e não vai valer amanhã. Tá? É hoje ou nunca mais. A hashtag vai ser pilares. Pilares. O que a gente falou na aula de hoje? Sobre os pilares. Se não tiver aberto, você manda o print. Vamos ver se rola, Elisa. O sorteio eu gravo, eu pego a sequência das postagens, eu gravo e sorteio online. Pego o sorteador aqui. Ah, deu o número 15. Eu vou lá na 15ª postagem e essa pessoa foi a ganhadora. A de ontem foi a número 2. Dentro da lista. Hashtag pilares, 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 pilares. E preparem-se para amanhã. Percebam que é uma continuidade. Começamos, continuamos, para em algum momento concluir. Beleza? E outra, curte o vídeo aqui antes de sair. Joga esse vídeo para todo mundo que você conhece. Ah, Maico, mas vai mandar para gente que talvez não tenha interesse. Se a pessoa tiver interesse e você não fizer a sua parte, lá na frente pode ser que o teu amigo, o teu colega de profissão tenha uma oportunidade na tua vida e ele não vai retribuir. Eu tenho certeza que se você indicar para alguém e a pessoa disser, nossa mãe, cara, era esse o tipo de conteúdo que eu precisava para gerar mais resultado no meu paciente. Ele vai lembrar de você para a vida inteira. Vai concorrer ao quê, Pedro? A uma vaga no curso de anatomia, de avaliação biomecânica. Avaliação biomecânica da coluna. Fechou, galera. Uma noite top, hein? Bom demais, ó. Aqui me deu mais segurança pela instabilidade. Eu testei no consultório, não rolou. Amanhã vai ser de lá. Torcer para não dar nenhuma tempestade aqui. Agradecemos ao Lucas. O Lucas está dando uma força gigante pra gente. E amanhã ele vai estar lá. Amanhã ele vai ser o nosso modelo no desenvolvimento dessa prática. Vai ser uma parte dos pilares. Eu vou pegar o pilar, que são 3 partes que vocês têm que desenvolver, pegar uma parte, e essa parte tem vários métodos. Eu vou pegar um dos métodos e vou passar o passo a passo para vocês. Vai ser mais um salto de evolução para quem estiver presente. Feito, galerinha. Tá, agora descansa. Antes vai lá, faz a tua postagem, que amanhã a gente tem mais conteúdo. E amanhã é prática na veia. Valeu, boa noite, fui, até mais.